Olá, bem-vindos ao curso de Fenômenos de Transporte. Eu sou o professor Carlos Roberto e na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre fundamentos da mecânica dos fluidos. Eu vou começar a aula falando um pouco sobre os estados físicos da matéria. As substâncias elas podem se encontrar em três diferentes estados: o estado sólido, líquido e gasoso. Então, o nosso interesse nessa disciplina é falar um pouco sobre os fluidos. Então, os fluidos eles podem tanto se apresentar no estado líquido ou no estado gasoso, tá? A água, por exemplo, ela é uma substância que pode ser encontrada na natureza nesses três diferentes estados: o sólido, o líquido e o gasoso. A passagem de um estado para o outro depende tanto das condições ambientais, né, os fatores ambientais, tais como temperatura e pressão, mas principalmente eles dependem da quantidade de energia que é adicionada ou retirada. Então, se acontece a adição de energia, então a substância ela sai, por exemplo, de um estado sólido para o líquido através do processo de fusão. Se mais energia adicionada nessa substância, ela vai passar então do estado líquido para o estado gasoso através do processo de ebulição, tá? Então, isso depende da quantidade de energia que é adicionado ou retirado no sistema para que aconteça a passagem. Bom, o que é que a gente vai tentar ver na aula de hoje, né? A diferença então em termos moleculares entre os fluidos e os sólidos e o comportamento dos fluidos e dos sólidos quando eles estão submetidos a tensões de cisalhamento, tensões normais, tá? Então, qual é a diferença do ponto de vista, né, molecular dessa entre os sólidos e os fluidos, tá? Bom, qualquer substância ela pode se apresentar em qualquer desses estados, dependendo de condições ambientais, como a gente já falou na teoria molecular. E a gente sabe que a gente já tem uma intuição que os fluidos eles são moles e deformáveis, tá? E os sólidos eles são duros e pouco deformáveis. Então a gente já tem essa percepção, essa noção dessa diferença, né, entre fluido e sólido, né? Bom, mas o que é ser mole, o que é ser deformável, o que é ser duro e pouco deformável, né? Então, do ponto de vista molecular, a gente pode observar de fato, né, essas diferenças. Por exemplo, o sólido ele as moléculas elas sofrem uma forte força de atração, ou seja, as moléculas elas estão mais ligadas umas às outras, elas estão bem próximas, né, umas das outras. E isso garante que o sólido tem um formato próprio, ou seja, as moléculas são muito, né, próximas, a força de atração é muito grande, né, entre as moléculas, e aí ele tem uma forma própria, tá? Enquanto nos fluidos tem um certo grau de liberdade entre as moléculas, né? Tem um espaçamento maior entre as moléculas, e esse grau de liberdade faz com que os fluidos ele não apresente um formato próprio. Então, por exemplo, quando a gente coloca um líquido dentro do recipiente, ele vai ocupar a forma daquele recipiente. Óbvio, né? Que as moléculas, como ela tem um certo grau de liberdade, então elas podem rotacionar, elas podem ter movimento de translação, de rotação, e esse tipo de movimento, né, faz com que os fluidos eles ocupem o volume, né, do recipiente que os contém. Então, no caso do líquido, o líquido ele vai ocupar, né, a região, tá, que do recipiente que o contém e não vai alterar o seu volume, enquanto o gás ele pode tanto alterar a sua forma como o seu volume. Então os gases têm essa capacidade, né,
de ter uma flexibilidade, porque praticamente essa força intermolecular ela praticamente é nula. Então a liberdade é tão grande que eles podem assumir completamente o formato do recipiente que os contém, então alterando a sua forma e o seu volume, enquanto o líquido não. O líquido ele ocupa só a região referente ao seu volume. Muito bem, como eu falei, né, os líquidos assumem forma dos recipientes que contêm, apresentam volume próprio, constante e vai ocupar só a região do recipiente referente ao seu volume. E aí eles apresentam, a gente observa, né, uma superfície livre. Né, uma superfície livre que é aquela superfície que está em contato com a atmosfera. Enquanto os gases não vão apresentar a gente não vai enxergar, né, superfície livre. Por quê? Porque eles têm a capacidade de se expandir e ocupar todo o volume do recipiente que os contém, por conta dessa baixa, essa muito pequena, né, força intermolecular, quase que desprezível, e esse grau de liberdade muito grande, né, entre as moléculas. Então, eles não vão apresentar um formato próprio e nem um volume próprio, eles vão ocupar praticamente todo o volume, né, do recipiente que os contém. Então, essa é a diferença, né, entre gases e líquidos, né, falando, né, sobre os fluidos. Mas, de maneira geral, o fluido ele é caracterizado por essa mobilidade das moléculas. Tá? Então, pode apresentar movimento de rotação, vibração, translação, e, portanto, as moléculas elas não possuem uma posição fixa, né, no corpo do fluido. Então, elas podem se movimentar, né, em função dessa capacidade, né, essa relativa mobilidade entre as moléculas. Então, dependendo das condições ambientais, eu já posso ter movimento dessas moléculas. Por exemplo, aumento de temperatura, então já acontece vibração, transporte, né, por advecção, translação, rotação, em função da diferença de temperatura de um ponto para outro. Então, cria-se corrente de densidades, né, ali dentro do recipiente, e aí você começa a ter esse movimento relativo entre as moléculas. Bom, então a gente viu do ponto de vista molecular que existe uma diferença muito grande, né, com relação a esse espaçamento entre as moléculas, entre os fluidos e os sólidos. A gente viu claramente isso. Os sólidos, o espaçamento praticamente é zero, enquanto nos fluidos eu tenho um espaçamento, né, relativo entre as moléculas que dá essa habilidade de movimentação. Bom, agora qual é a diferença do comportamento tanto dos fluidos como dos sólidos quando eles estão submetidos a tensões? O que é que seria uma tensão, pessoal? A tensão é a relação entre a força por unidade de área. Então a gente tem uma tensão normal e uma tensão tangencial, né? A gente tem tensões normais e tensões tangenciais. As tensões normais podem ser tensões de compressão ou de tração. Compressão para dentro, né? E tração para fora. Tração para fora. Compressão para dentro, tração para fora. E as tensões tangenciais são as tensões de cisalhamento. Então, é uma força que está cisalhando uma área de forma tangencial. Enquanto a força, as tensões normais são aplicadas perpendiculares às áreas, às superfícies. Tá? Então, por exemplo, qual é o comportamento, né, dos fluidos e dos sólidos quando eles são submetidos a uma tensão de compressão, como vocês estão vendo aí nesse slide. Então, os fluidos ocupam um volume inicial, então quando submetidos a uma tensão de compressão, como eles têm ainda, né, um espaçamento entre as moléculas, com a tensão de compressão, esse espaçamento ele vai diminuir, então eu vou ter uma alteração do volume. Então eu tenho um volume inicial e eu vou ter um volume final menor do que o volume inicial. O que aconteceu nesse processo? Aconteceu, né, das partículas elas se aproximarem mais, aumentando a força de coesão repulsiva. Então
à medida que elas vão ficando cada vez mais próximas, vai acontecendo uma força de coesão entre elas que tendem a repulsar, ou seja, elas querem voltar ao estado normal, ao espaçamento normal delas. Então, o que acontece? Né? O fluido ele promove uma força de reação contrária a essa aplicação da tensão de compressão, né? Para tentar reverter esse estado de espaçamento entre as moléculas, para reverter ao estado inicial, tá? Então, até que ponto eu posso comprimir uma partícula? Até o ponto onde esse espaçamento ele seja pequeno. Então, quando essa compressão ela atinge, né, esse espaçamento mínimo, o fluido ele vai se comportar como se fosse um sólido, né? Porque aí ele vai se tornar um fluido incompressível. Ele não consegue mais se comprimir. O que é que seria um fluido incompressível? Um fluido incompressível é aquele fluido que não muda a sua densidade em função das condições ambientais, de temperatura e pressão. Tá? Então, um sólido ele é uma substância incompressível. Tá? Então, ele não vai mudar a densidade em função de uma tensão, né, normal. Tá? Os fluidos eles vão, né, mudando a densidade, porque o volume vai diminuindo, até o ponto onde não existe mais espaçamento entre as moléculas, e aí ele se torna um fluido incompressível. Né? Eu não consigo mais alterar o volume em função da aplicação daquela tensão. E outra diferenciação muito importante é o comportamento dos fluidos, né, em relação aos sólidos, quando estes estão submetidos a uma tensão de cisalhamento, ou seja, é uma tensão tangencial à superfície. Então, o que acontece quando eles estão submetidos, né, a uma tensão de cisalhamento? Então, os fluidos, eles deformam, né, eles deformam de forma contínua, né? Então, tem uma deformação contínua. Enquanto uma tensão de cisalhamento aplicada a um sólido, o sólido ele pode até se deformar e também ele cisalhar. Mas essa deformação ela não é contínua. Ela vai cessar após a retirada dessa tensão de cisalhamento. Enquanto nos fluidos, essa deformação ela continua mesmo depois dessa tensão de cisalhamento ela ser retirada. Tá? Então essa é uma diferença muito marcante, né, entre fluidos e sólidos. Né? Então, enquanto o fluido essa deformação ela não vai cessar após a retirada de uma tensão de cisalhamento, no sólido essa deformação ela cessa após a retirada da tensão de cisalhamento. Muito bem. Então, outra definição importante, né? O que a gente viu com relação às tensões. Um fluido ele pode ser definido, então, como uma substância que muda continuamente sua forma quando existe uma tensão de cisalhamento aplicada, mesmo que seja essa tensão pequena. Tá? Então, essa é uma definição muito importante do comportamento com relação ao movimento, né? A sua deformação quando submetido à tensão de cisalhamento, que é uma diferença muito marcante em relação aos sólidos. Bom, para o curso de fenômenos de transporte, é muito importante que a gente saiba diferenciar grandeza de unidade, tá? Grandeza e unidade. Eu recomendo uma revisão geral, né, nos livros de física, mas a gente pode falar um pouquinho, né, nessa aula. Então existem várias grandezas, né? São diferentes grandezas. Por exemplo, comprimento, massa, tempo, temperatura. Para cada grandeza dessa, você pode quantificar essa grandeza através das unidades. Então, para as unidades, a gente tem os sistemas, né? Padrão, sistema internacional, sistema inglês, sistema técnico. E aí a gente faz essa relação entre grandeza e as unidades. Por exemplo, uma distância, a gente quer medir uma distância,
a gente vai usar a grandeza comprimento e aí a gente vai usar uma unidade padrão para medir aquela distância, se é metros, se é centímetros, se é milímetros, se é quilômetros. Então, qual é a unidade que você vai utilizar para medir uma determinada distância? Bom, as grandezas, existem dois tipos de grandeza, as grandezas primárias e as grandezas secundárias. As grandezas primárias são as grandezas de comprimento, massa e tempo, o sistema MLT. Tá? E também a gente usa muito o sistema FLT, que é o sistema força, comprimento e tempo, né? Porque a força, né, a massa, ela é uma grandeza relacionada à força, né? Uma vez que a força é massa vezes aceleração. Então a gente pode obter, né, uma grandeza uma em relação à outra. Então, mas a grandeza muito utilizada seria o sistema MLT, porque é o sistema mais básico que existe, né? É o massa, comprimento e tempo. E daí todas as outras grandezas podem ser chamadas de grandezas secundárias, porque eu consigo derivar a sua dimensão em relação a essas grandezas primárias, né? Um sistema MLT. Tá? Então, basicamente é isso, né, que a gente precisa saber e a gente vai usar muito, né, em problemas da mecânica dos fluidos, fazer exercícios e a gente precisa muitas vezes converter um valor, né, que está em uma unidade para uma outra unidade, porque aquela equação ela requer que você entre, né, com as variáveis no sistema internacional, tá? Então, a partir daí, aí você vai ter uma resposta correta, né, com um sistema de unidades também correto. E quando a gente confunde as unidades e coloca os valores, né, em unidades diferentes, né, que a equação exige, a gente pode ter um resultado completamente diferente. Então, e também, por exemplo, não faz sentido, né, a gente colocar como resultado que a velocidade é igual a 5. 5 o quê? Né? 5 o quê? 5 metros por segundo, 5 quilômetros por hora. Então, não faz sentido valores associados a grandezas, né, sem a sua unidade. Então, é muito importante, né, sempre a gente ter esse cuidado de associar aquela quantidade à unidade, à sua unidade correspondente. Então, peço que vocês façam a revisão. E quando necessário fazer uma conversão de unidades, que usem as tabelas de conversão ou a própria internet, o próprio celular, para fazer essa conversão de maneira segura e rápida, tá? Então usem as tabelas. Não estou pedindo para ninguém aqui decorar, né, todas as conversões aqui da grandeza de comprimento, da grandeza de massa, isso é impossível. Então a gente tem que consultar. Na vida prática da engenharia, a gente vai ter os livros, a gente vai ter as consultas, vai ter acesso ao computador, ao celular, e a gente pode facilmente fazer essa conversão. Mas é importante, né, essa consciência da associação da quantidade à unidade correta e como é que você está usando esses valores, né, nas equações e se você está usando esses valores também de forma correta, em termos de unidade, em termos de quantidade. Então, só um adendo aí para vocês. Outra coisa muito importante na mecânica dos fluidos é o princípio da homogeneidade dimensional. Então, as equações que foram estabelecidas, né, do ponto de vista teórico, todas elas seguem o princípio da homogeneidade dimensional. Então, o que seria isso? É quando os termos, os seus diferentes termos têm a mesma dimensão. Por exemplo, a equação de Bernoulli, você tem o termo relacionado à energia piezométrica, à energia cinética e à energia potencial. Então, na equação de Bernoulli, todos esses termos aí têm a grandeza é grandeza de comprimento. Por exemplo, o Z ali, que é referente, né, que tem a referência à energia potencial,
a dimensão, a grandeza é comprimento. Agora, qual é a unidade? Depende da unidade que você vai usar. Pode ser metros, né? Pode ser, se você está usando o sistema internacional, então o Z ali é em metros. O termo, por exemplo, ali, o termo da energia piezométrica também é um termo com grandeza de comprimento. Se você está usando o sistema internacional, então, no caso, a unidade seria em metros, tá? Então, essa relação entre pressão e peso específico, essa relação vai dar a grandeza em comprimento, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, as equações teóricas, elas têm essa preocupação, né, de seguir o princípio da homogeneidade dimensional. Então, a gente precisa sempre ficar muito atento, né? Se a gente entra com a unidade errada, a gente vai ter um problema no resultado, né? Um comprometimento em termos do valor, né? Do resultado final. Então é muito importante, né? O cuidado com a unidade correta, né? Com a grandeza correta, né? E a gente seguir esse princípio sempre. Uma dica que eu queria dar para vocês aqui, já finalizando a aula, é que vocês precisam fazer uma revisão de cálculo vetorial, de derivadas, de integrais, porque a gente vai usar bastante aqui na disciplina de mecânica dos fluidos, né? Então, revisão sobre produto escalar, o produto vetorial, soma de vetores, subtração de vetores, isso tudo, a parte de geometria analítica, álgebra linear, ela é fundamental para que a gente consiga desenvolver bem, né, desenvolver bem o conhecimento daqui para frente, né? A gente vai apresentar vários conceitos com relação, por exemplo, à estática dos fluidos, a cinemática, a teoria do transporte de Reynolds. Então tem muito cálculo vetorial envolvido quando a gente chegar lá na teoria do transporte de Reynolds. Então é importante que todo mundo tenha esse conhecimento ali na ponta dos dedos, né, para que a gente entenda melhor os conceitos que vão vir, né, nos próximos módulos da disciplina. E como eu falei para vocês também, uma revisão sobre derivadas é muito importante. Então, por exemplo, essa disciplina ela tem como pré-requisito o cálculo. Por quê? Porque a gente usa muito esses conceitos, né, para apresentar para vocês de onde é que vieram, né, as formulações matemáticas, né, de fenômenos da mecânica dos fluidos, né, como, por exemplo, a equação da conservação da massa ou a equação da conservação da energia na análise diferencial ou na análise integral. Então, tudo isso passa pelo conhecimento de como é que você trata, né, aquelas equações em termos de derivadas. E é muito importante esse conhecimento para que vocês consigam entender também melhor, né, esses conceitos que vão vir para frente. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades dos fluidos, tá? Então não percam. Até a próxima aula.